Fala pessoal, uma outra análise que eu gosto sempre de fazer nas empresas antes de comprar é analisar sempre a dívida, pois a dívida vai sempre me mostrar se aquela empresa ela está muito alavancada ou não. Como assim? Se aquela empresa estiver muito alavancada, tiver muita dívida, significa que ela tem que ter como honrar essa dívida, pois se ela não tiver como honrar, ela pode vir na falência e eu posso vir a ter prejuízos com essa empresa. Então é sempre muito importante que eu venha pesquisar sobre a relação da dívida dessa empresa. Ou seja, eu vou entrar aqui nesse site que eu fundamentei, que eu já mostrei para vocês, e ele vai me informar qual a relação da dívida dessa empresa. Como assim? Eu posso vir aqui e ele vai me mostrar qual é a dívida dessa empresa. E o principal para mim é analisar qual é a dívida líquida com o EBITDA. E como o próprio site já fala aqui, bom é que essa relação esteja abaixo de 3, pois mostra que essa empresa tem uma excelente capacidade de pagar essa dívida ao longo do tempo. No caso aqui, a Alpargatas tem uma excelente capacidade de pagar a dívida, é uma empresa muito pouco alavancada. E também posso analisar aqui de maneira mais clara qual é a relação da dívida líquida dessa empresa. Mas por que analisar a dívida líquida? Porque a dívida bruta, ela é um número. Às vezes a empresa ela tem mais recursos, ela tem uma dívida maior. Mas a empresa, o mais importante é se a empresa tem condições de pagar essa dívida. Então eu sempre analiso a dívida líquida, que vai me mostrar ali o quanto aquela empresa tem de capacidade de pagar aquela dívida. E no caso da Alpargatas, a gente pode constatar que ela já diminuiu bastante a sua dívida líquida, chegando a diminuir aí estrondosamente a dívida e dessa maneira nos mostrando que ela tem uma capacidade de pagar essa dívida e que não devemos nos preocupar com isso ao longo prazo. Entretanto, se a gente procurar outra empresa, como a Oi, ela vai poder nos mostrar que ela tem uma altíssima relação de dívida líquida com EBITDA, ou seja, ela está ali em recuperação judicial e que a dívida líquida dela só faz crescer. Obviamente que depois da recuperação judicial chegou a baixar, teve várias vendas de ativos durante isso. Entretanto, é uma empresa que tem uma dívida líquida ainda extremamente alta. Essa relação dívida líquida sobre a EBITDA que preocupa. Ou seja, muito provável que eu, dentro de uma comparação com outras empresas, eu poderia excluir a Oi, pois esse fato da dívida ser muito alta me preocupa, pois isso pode me levar a uma perda de recursos com essa empresa.